É com imensa alegria e satisfação do canal EBD, e conhecereis a verdade vos libertará. Saúde a todos, irmãos e irmãs, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Nós daremos continuidade aos estudos da Escola Bíblica, e nesse quarto trimestre de 2017 estamos estudando a revista que tem como tema a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O pastor comentarista deste quarto trimestre é o pastor Cailton Ivan. Nós iremos estudar a lição de número 2, que tem como título A Salvação na Páscoa Judaica. Antes de nós iniciarmos, eu queria convidar todos os irmãos para nós louvar o Senhor com o hino da harpa cristã de número 20. Hino da harpa cristã de número 22. A ceia do Senhor. Hino da harpa cristã de número 22. A ceia do Senhor. Glória a Deus. Satisfação, meus amados irmãos, que nós daremos início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, em que nesse quarto trimestre de 2017 iremos estudar a lição de número 2, que tem como título
a salvação na Páscoa judaica. Vamos para o textual da lição, que se encontra em Êxodo, capítulo 6, versículo 6, que diz: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vamos falar um pouco nessa lição sobre a libertação da escravidão em que o povo de Israel se encontrava. O povo hebreu, por mais de 430 anos, se encontrava ali escravo no Egito, sendo sujeito ali à religião politeísta do Egito e vivendo em condições precárias de vida. E Deus, por sua vez, vendo o clamor do povo de Israel, Deus resolve usar o filho de Joquebede, Moisés, servo do Senhor, profeta de Deus, para cumprir essa grande missão de libertar o povo de Israel do Egito, das mãos do faraó. E nós vamos estudar nessa lição também a comparação da libertação da escravidão do pecado que nós obtemos quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós nascemos de novo para o reino de Deus, nós mudamos, nós somos transformados em nova criatura. E as coisas velhas, elas passam a estar fazendo parte do passado da gente. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós podemos comparar a Páscoa judaica também com a ceia do Senhor, em que a igreja cristã comemora todos os meses, né, para relembrar a última ceia do Senhor até que Ele venha. E nós vamos tratar nessa lição sobre a salvação da Páscoa judaica. A verdade prática, o pastor comentarista, ele diz: a libertação do povo israelita vislumbrava um plano divino maior, libertar e salvar a humanidade. Então, foram sombras, né, das coisas que ainda haviam de vir, no caso, a libertação do povo de Israel, quando Deus ordenou a Moisés, né, sacrificar ali um cordeiro, né, de um ano, que não tivesse mancha, imaculado, né, sem defeito, perfeito, né, e colocar nas vergas das portas dos hebreus, para que quando à meia-noite o anjo destruidor passasse, ele passasse por cima e não atingisse a casa daqueles que estavam com os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, já simbolizando o sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, em próprio Jesus Cristo, como está lá em João no capítulo 1 da palavra de Deus. Quero começar já deixando uma referência para os irmãos nesta pré-aula, os irmãos que acompanham estas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. João capítulo 1, versículo de número 29 da palavra do Senhor, nos diz da seguinte maneira: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos ver aqui João Batista recebendo ali o Salvador, o Messias prometido. Ele reconheceu, né, por intermédio, né, do Espírito Santo. João recebeu a revelação de Deus para testemunhar de Jesus Cristo, né, irmãos? E ele, falando ali, ele já pronunciava: eis o Cordeiro de Deus, ou seja, aquele Cordeiro que foi usado no dia da saída do povo de Israel do Egito, na saída, no êxodo de Israel do Egito. Aquele Cordeiro já simbolizava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou seja, que nos livra da morte eterna, que nos livra da escravidão do pecado. É o Cordeiro de Deus, é Jesus de Nazaré. Lá em João 1, versículo de número 36 também da palavra de Deus, diz: e vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Então, mais uma vez, nós podemos ver duas referências falando sobre o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo, né, imaculado, porque Jesus, ele era santo, não tinha pecado, simbolizando aquele Cordeiro que foi usado também no dia da saída do povo de Israel do Egito, que Deus mandou Moisés, não é, irmão, sacrificar ali um Cordeiro que fosse sem mancha, ou seja, sem nenhuma imperfeição, já simbolizando o próprio Jesus Cristo. Então, as coisas do Antigo Testamento, muitos rituais
não é, irmãos, como sacrifício de animais, que antigamente se sacrificava um animal, não é, matava aquele animal para remissão do pecado de uma pessoa que havia pecado no meio do povo de Israel, e para remissão daqueles pecados era sacrificado um animal. Imagine aí quantos animais não foram sacrificados na antiga aliança, né, irmãos? Para remissão dos pecados do povo. Quando o povo pecava contra o Senhor, eles sacrificavam ali os animais para que o povo pudesse ser perdoado. Mas Jesus Cristo, Ele mesmo foi o Cordeiro que se apresentou na cruz do Calvário para remir os nossos pecados. E a Bíblia diz que quem crê nele será salvo, não é, irmãos? Então podemos perceber que nós temos hoje livre acesso ao trono de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, porque Ele derramou seu sangue, simbolizando aquele sangue que foi colocado nas vergas das portas dos hebreus. Ou seja, quem aceita Jesus Cristo como seu Salvador, como seu único Senhor, ele passa a ser lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo inteiro. E ao ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele passa a ter agora a libertação, a salvação pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Muito importante comparar a Páscoa judaica com, por sua vez, a morte na cruz do Senhor Jesus Cristo, para nos salvar da condenação eterna. A leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo capítulo 12, versículo 21, 24, versículo 29, que diz: Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo